sonho de todo músico é viver de música tocando o que gosta. Na nossa família não tinha nenhum artista assim, pelo menos que a gente soubesse. Então a minha mãe fez questão que a gente pelo menos aprendesse a tocar alguma coisa, e por isso nós estudamos violão clássico. Isso aí foi no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Eu tinha 17 anos, meu irmão tinha acho que 11, 12 anos. Nessa época a gente tocava em bandas cover, então tinha uma banda no colégio, tocava nas festinhas locais. O Dudu tinha a banda dele, eu tinha a minha banda. Mas o sonho nosso era fazer um projeto autoral, algo que fosse diferente de tudo que estivesse rolando, algo que estava na nossa cabeça e a gente queria colocar para fora. E um dia foi muito estranho. Eu tive um sonho, veio a imagem da capa do primeiro álbum assim, e o nome da banda, Brasil Papaya. A parte da criação da Brasil Papaya foi aqui. Na real, aqui era o meu quartinho. Eu vivia aqui. Cama, amplificador, guitarra, às vezes violão, coisa e tal. Aí de vez em quando tinha uma bateria. E aí sentava eu e o Dudu aqui, um de frente pro outro aqui, e a gente ficava criando as músicas, sabe? Isso era muito legal. Assim, o primeiro CD da Papaya saiu basicamente daqui de dentro. Não tinha muito como gravar, então ia ficando na memória, né, a música. A primeira formação da banda era o Dudu e eu nas guitarras. Aí tinha o Bruno Ghisoni na bateria e o Guilherme Ghisoni, que era irmão do Bruno, no baixo. Só que menos de um ano depois o Guilherme saiu. E aí entrou o Fernando Braga, que é o Queijo, todo mundo conhece como Queijo. Ele que assumiu o baixo. Aí já com essa segunda formação a gente fez nosso primeiro show no Festival de Bandas Cover de Santo Amaro. Foi muito massa, porque mesmo sendo uma banda instrumental tocando música autoral, num festival de bandas cover, a gente conseguiu ainda ficar em segundo lugar no meio de 25 bandas de todo o estado. Assim, em 1995, o Fernando pediu assim, eu acho que agora eu tenho outros compromissos, eu não vou conseguir manter esse ritmo, então vou precisar sair. A gente se conheceu, tocou uma ideia sobre música e tal, não sei o quê, as bandas que a gente curtia eram praticamente a mesma coisa, assim, tal. Eu falei, então você vai faz um som lá então com o Dudu, né? E eu testava os baixistas, né? Lá em casa, vamos lá fazer um som. Você tá na sala ali, vamos fazer um som, tocar. Aí eu curti, ele tem a mão direita bem firme, assim, né? Bem rock and roll. Ele é o pegado a pedreira, assim. Pô, ele tirava um timbre, assim, brutal. Era o rock realmente dos anos 70, cru, sabe? Direto. Eu nem esperava, né? Eu achei que ia só lá fazer um som, né? Não ia acontecer nada, né? No fim aconteceu, né? Pra minha sorte. Quando a gente já tava com a formação assim toda completa, né? Já tinha feito os primeiros shows aqui, assim, a gente viu que tava na hora de a gente começar a gravar pra valer, né? Ter uma gravação. Gravar naquela época era muito diferente de agora. Não tinha computador, o cara não gravava em casa, tinha que ir num estúdio grande. Em Florianópolis tinha poucos estúdios, estavam bem começando os estúdios, ainda tinham pouca tecnologia. Coincidentemente, na época, apareceu um projeto que foi muito legal, chamado Micróbios Gravações. A ideia foi primeiro tentar fazer uma coletânea. E dentro do sistema que a gente tinha organizado, que eram 10 bandas, eu precisava de uma banda que já estivesse madura, já assim, a ponto de estar pronta para estúdio. Porque não existia crowdfunding igual agora, internet, né? Então a gente concebeu o sistema de gravação cooperativado aqui em Florianópolis, que reúne 10 bandas que trabalham mutuamente para viabilizar cada um dos CDs solos, né? Eu acho que foi o Renato que tomou a iniciativa, foi até o escritório que a gente tinha na época, né? A gente está a fim de participar, só que nós já estamos prontos. A gente precisa se gravar agora. E quando chega o Brasil Papaya, né, ele apresenta e a gente escuta a fita e tal, e ali diz, isso aqui é um trabalho que está pronto. Eu não sei como é que era a ordem do negócio, eu sei que a gente tinha um repertório pronto,
E já tava fazendo show e tava dando gente, e acho que, não sei, a gente foi. Então ele falou assim, ó, faz o seguinte, nós temos uma banda aqui que já tá encaminhada, que já tá até acertada com o estúdio em São Paulo, chama Primavera nos Dentes. Lá vai o tal, lendo um jornal. Ele colocou pra gente e falou assim, ó, e escolha um estúdio num raio de 900 quilômetros. Eu tentei todos os estúdios vocais aqui na época e aí, tipo, eu economizei dinheiro, né, pra botar os caras de latão e ir até São Paulo, passar um perrengue lá pra poder gravar e trazer de volta. Saía mais em conta do que fazer o trabalho todo aqui. Aí a gente acabou escolhendo o mesmo, que foi o estúdio que a Primavera gravou, que chamava Creative Sounds, do Philip Colodetti. Os grandes ídolos da gente estavam ali, então gravam ali, ou iam gravar ali, ou eram conhecidos, né, sabe? O estúdio era pequeno, mas tinha muito equipamento bom e os caras eram feras, assim, e a gente chegou lá e tal, aí, né, tal, não sei o quê, o cara assim, não, mês passado o vocalista do Iron Maiden gravou um disco aqui e tal, né, nós já ficamos tudo assim, caraca, velho, tamo aqui, né, tamo aqui gravando no estúdio que o cara do Iron Maiden gravou, né. A gente foi todo mundo de ônibus, só que o meu irmão e o Bruno, os dois eram de menor, e se bobear o Baga também era. Eu tinha 18 anos, eu acho, 17 para 18. Eu tive que assinar a autorização e ser responsável por eles. Chegamos no estúdio lá, aí o cara falou assim, não, tá, vocês vão gravar, mas o horário de vocês é de madrugada, porque é um horário mais barato para gravar. Então a gente voltou para uma pensão, e era uma pensão que eles tinham reservado pra gente lá, uma pensão que era uma oficina de moto embaixo. Era uma bocada lá, a gente ficou lá num quarto, todo mundo num quartinho. Era aquela barulheira o dia inteiro. E a gente nem se importava de estar naquele perrengue, porque era tão legal você estar em São Paulo gravando um CD, que a gente nem ligava. Funcionava perfeito, ia lá pro estúdio, gravava e às vezes ficava até madrugada, sei lá que hora, 4 horas, 5 horas da manhã. Teve toda a preparação antes de nós irmos pra lá que foi foda, assim, a gente saiu pra caramba, cara, a gente saiu muito, muito. Então a gente gravou muito rápido, assim, um disco inteirinho, tudo a gente gravou em 2 semanas. E na época era fita, né? Não esquecendo que o primeiro disco começou em Tubarão, né? No estúdio do Kiko, com a demo. Na demo tu tinha uma amostra de todo o talento que poderia estar contido naquela banda. Então foi meio parecido. A gente usou uma música só, ficou da demo lá de Tubarão, que foi pro disco. A música que me chamou a atenção no período mesmo, quando eles apareceram com aquela demo lá, foi o Mamão Blues. E eu vi ali que aquilo era uma coisa que poderia tocar em rádio. E a gente precisava muito de alguma coisa que tocasse em rádio. Foi gravado com um sistema digital, que era novidade, pelo menos pra mim, né? Foi daí que eu acabei gostando de estúdio, sabe? Eu já estudava sobre estúdio e tal, já não dormia nem mais na pensão. Cancelei a pensão e dormia no show do estúdio. Passei os últimos dias tudo dormindo, que eu já acordava e já ia trabalhar. Brasil Papaya foi praticamente o primeiro disco de rock instrumental a ser lançado. Só que na verdade não era só rock aquilo dali, né, cara? Tem um chorinho, tem um caruru do sul, entendeu? Era em 98, eu tinha 17 anos, eu estava me inscrevendo para tentar ganhar uma bolsa de estudos para estudar jazz nos Estados Unidos. E como pedido essa aplicação para a bolsa de estudos, eles queriam uma gravação de vídeo com 3 músicas contrastantes. E aí eu tinha uma música referência, que era do disco da Papaya que eu tinha, né? E eu tinha tirado essa música do Renato, que era um baião de violão. Então para mim aquela, como eu não tinha muitos discos e não tinha streaming, YouTube, aquela era a referência que eu tinha de violão brasileiro. Então eu tirei a música dele, gravei e mandei para lá. No final ganhei a bolsa mesmo e fui estudar, né? Então isso foi uma coisa muito legal.
nessa época nós estávamos fazendo muito show aqui em Floripa, em casas menores, né? A gente fez shows em bares. A gente fez um Café Matisse que deu 600 pessoas lá. Então foi a lotação máxima daquele ano. Eu lembro que deu um que deu tão lotado que era gente entrando pelo telhado, coisa e tal, assim. E aí eu lembro do gringo falando, vocês tem que... Não faz no TAC, faz no sítio. Nós tínhamos fichas do que eles queriam de equipamento e tal. E aí a sonorização tinha que ser super bem. Daí a gente criou essa coragem de fazer no SIC. É tudo mais caro, som mais caro, mais risco. Banda Brasil Papaya lança hoje à noite no SIC o primeiro CD de rock instrumental de Santa Catarina. A banda instrumental Brasil Papaya lança seu primeiro CD no Teatro do SIC. A gente teve a experiência de poder tocar num teatro grande pela primeira vez com música instrumental, dá muita gente. Inicial sempre foi música instrumental mesmo e misturando a parte de influências que a gente teve, que era chorinho, que a gente ouvia em casa desde pequeno, misturar com rock a gente sempre ouviu hard rock dos anos 70, 80. Até na passagem de som a gente gravou um pedaço de um clipe também, clipe de Matando a Inocência. O Dudu criou o riff e eu lembro que na época eu estava escutando muito o disco preto do Metallica. Se você vê a linha de bateria, é basicamente muito parecido com a linha de Sad But True. A gente tava com 2 bateristas ao mesmo tempo, o Bruno Ghisoni e o Vitor. A gente ficava alternando aos pouquinhos, porque eles eram muito amigos. A gente viu que a gente precisaria ter um baterista definitivo, sabe? E o Bruno ainda era baterista da banda, chegou e falou assim, Renato, Dudu, eu vou viajar, vou passar um tempo fora, vou pra Europa. Aí ele foi e saiu da banda, aí nós ficamos sem bateria. Aí o Baga chegou e falou assim, eu tenho um amigo meu das antigas que tocou comigo e tal, que eu acho que tinha muito a ver com a banda, não sei o quê. Alex Paulista. Primeiro susto que eu tomei, assim, quando o Alex começou a tocar a bateria ali, eu disse, meu Deus, esse baterista é muito bom. Quando veio o Alex, a gente falou, aí esse cara toca mesmo. O mais novo integrante da banda. E pra mim tá sendo um prazer imenso estar tocando com essa rapaziada aqui do peso, né? O Alex trouxe um lado um pouco mais Van Halen, mais hard rock, e também tinha uma raiz muito grande no Patrulha do Espaço, no Made in Brasil. O Alex trouxe um negócio mais rock and roll, menos metal. Eu perguntei, Alex, o que tu escuta em casa? Ele, cara, não escuto música, não escuto nada. Ele ouvia pouca coisa em casa, mas ele ouviu a vida inteira. Então ele tem muita referência na mente dele. Tive a liberdade de colocar a minha expressão, as minhas frases onde eu queria. Isso foi uma coisa que foi muito bacana e sempre foi respeitado dentro da Papaya, então eu tava em casa. Quando ele entendeu que não tinha um cantor e a banda atrás, todo mundo era solista, então a gente tinha que entreter o público o tempo todo, aí a gente viu essa evolução nele e na banda, sabe? E eu acho que essa abertura deu um novo caminho e aí a gente vai atrás do disco Esperança, que é o segundo disco da banda. Fazer o som instrumental em Santa Catarina não é tão complicado assim. Nós conseguimos já batalhar nosso espaço. É lógico que não é o mesmo caminho que as outras bandas, mas é passível de se conseguir o seu espaço e nós estamos lutando por ele. E aí nesse processo todo a gente começou a compor aos pouquinhos. O Dudu trouxe a maioria das músicas, eu trouxe algumas. E a gente entrou no estúdio e falou assim, vamos começar a gravar mesmo, e começamos a gravar. Cresceu, assim, né? Saiu da adolescência, digamos assim, né? A gente tava, assim, gravou as baterias, terminou de gravar as baterias do Alex. Uma semana depois, o Alex sofreu um acidente de moto. Foi bem foda, assim, né? Ele se machucou todo, se machucou bastante, assim, né? Com fratura exposta na perna. E nós ainda não tínhamos nem começado a gravar as guitarras. Então foi assim um baque pra banda. E até entender esse negócio demora também, não é de uma hora pra outra que você fala, opa, pode ser que o cara não possa mais tocar. Na minha mente só passava uma coisa, né? Eu não ia poder mais tocar bateria. Falei, cara, o que eu vou fazer da vida agora, né? Terminou de gravar o disco sem saber se o Alex voltaria pra banda, se a gente continuaria com a banda. A gente ficou com aquele... que foi um acidente muito feio. E a gente tinha um videoclipe pra gravar. E assim, já tava tudo com o roteiro, tudo certinho. E com o acidente mudou tudo, né?
E foi muito legal porque foi a Vinil Filmes, né? Com a Loli e com o Marco. A história do clipe é legal porque a sonoridade da banda traz essa textura assim de faroeste, de bang bang, né, essa coisa árida, né? E eles planejaram, eles mudaram todo o roteiro do filme em cima do meu cachorro, o Pelego. Falaram assim, ó, vamos fazer a história de como vocês estivessem perseguindo alguém que estivesse atrás de alguma coisa e que nunca se encontravam, ia pra cima e pra baixo. Então, e esse alguém vocês não sabem quem é, e a gente não sabe, olhando no clipe, se é o Pelego ou se é o Alex, porque o Alex não conseguia nem ficar em pé na época. Mudei toda a minha pegada da mão direita, a pinça minha, passei a tocar com várias técnicas que eu não estudava antes. Por sorte, ele se recuperou relativamente rápido, assim, cara, e... não sei se uns 4 meses ele já tava tocando já de novo. E acabei voltando a tocar, tô aí até hoje. O jeito de pensar da banda, anos e anos trabalhando junto, já mudou. Então a gente conseguiu trazer outros elementos de fora e inclusive trazer convidados também. Então a gente regravou um Astor Piazzolla, por exemplo, um tango argentino com uma versão mais metal e chamamos o Max Totene para fazer uma gaita ponto na música. Meu irmão já estava tocando muito também música gaudéria. Sem querer, na Oscar eu comecei a tocar com Giancarlo Ossoleta, que era um solista, cantor, e comecei a tocar um pouco de música folclórica daqui, né, nativista. Nunca domei cavalo, nada assim, sabe? Mas eu gostei da música. Assim, sei lá, eu gosto disso. Eu tenho um trio que chama Trio Ponteio, que é uma música que chama Bicicleta, que eu fiz para Brasil Papaya. Aí o meu irmão falou, não dá. Ela é muito levinha, muito feliz, assim. Aí a gente gravou no Trio Ponteio e virou o nome do disco. Vai tocando rock direto, assim, na hora que dá uma aliviada, tipo um chorinho, uma coisa assim, o público até gosta, que fica um clima. E tem um clima pra voltar pro rock de novo, porque ficou a música sem peso, e quando volta o rock bem mais alegre. Nós também chamamos, tipo, nós vamos fazer uma homenagem à Patrulha do Espaço, que era uma banda que o Baga tanto gostava, o Alex também, e a gente também gostava. Eu pensei, galera, sabe porque a gente de repente não faz uma coisa com o Júnior e tal, não sei o quê, né? A galera achou bacana. A gente convidou o Júnior, ele, né, o Rolando, participou, foi muito legal, tocando músicas do Patrulha, né? E aí ele gravou as baterias, num dia ele gravou, resolveu, a gente fez versões, né, de tipo um pupurri, né, de algumas músicas. Então tem músicas ali que foram compostas muito próximas do disco e outras músicas que estão nesse disco que já tinham... A gente já estava tocando, sei lá, 5 anos juntos, né? Tem uma música só do Esperança que a gente gravou ao vivo, que chama Quixute, que foi composta no meio do caminho, entre o primeiro e o segundo disco. Já é um heavy metal pesadão, assim, já com um jeitão do Alex tocar. Que chute, soco no estômago, né, cara? Aquele riff é muito bom e é muito original, se parar pra pensar. Fiz os desenhos ali de bateria, o Dudu e o Renato ouviram e falaram, cara, é isso aí, legal pra caramba, bora! Quem tá ansioso pode ficar tranquilo, ela mexe com as pessoas. É uma forma de energia que você mexe com as pessoas. E a música instrumental talvez seja o caminho mais direto. A gente fez questão de não fazer um disco que seja polido, extremamente editado. A gente queria um disco tocado. Então a gente fazia questão de fazer tocar o máximo possível para ficar bom, mas sem precisar cortar e editar e colar. A gente caiu muito bem em São Paulo, foi uma surpresa pra gente, sim. Tava mais na moda, sabe?
O pessoal lá comentando que a gente era original, porque realmente foi um caminho um pouquinho diferente do instrumental normal. Um disco que eu mergulho muito, assim, um disco timbres muito bons, assim, tá bem tocado, tá bem orgânico, assim. Tudo isso são informações que vão aglutinando em volta da música da Papaya, sabe? E que vai transformando a música da Papaya. Ali no início dos anos 90, 93, 94, foi quando eu tomei conhecimento do trabalho do Brasil Papaya, né? E aí já se ouvia falar o buchicho desses caras na cidade, Brasil Papaya, que é o Brasil Papaya, né? Era Brasil Papaya e Juliano Diniz, era o que a gente ouvia falar sempre. Então uma coisa é tu ouvir o Steve Vai, Satriani Malmsteen, outra coisa é tu dar de cara com alguém tocando as coisas daqueles caras, né? Ou como aqueles caras. Que basicamente era isso, essa mistura, né, que eles faziam de ser um grupo instrumental, mas ao mesmo tempo trazer outros elementos. Então isso aí me encantou bastante na época. Me influenciou muito e me fez entender que eu precisava melhorar na guitarra também. Foi 2009. O Baga chegou pra gente, eu vou me mudar, acho que vou tentar uma coisa diferente na vida, não sei o que, tal, e ele se mudou pra Itália. Sabe quando chega um lance na tua vida que tu, sei lá, vira uma chave? Eu falei, cara, vou lá ver qual é. A banda já tinha os 2 CDs, já tava bem estabelecida, então a gente precisava procurar um novo baixista. Aí o Alex comentou comigo, Baba, vamos fazer um som com a Papai e tal. Aí ficou, não, que isso, né? Já entrou tocando pra caramba e, sei lá, deu um ano, sei lá, um negócio assim, e já tava em turnê do Sesc com a gente. E no meio dessa turnê a gente conseguiu gravar o DVD Emancipation lá no TAC. Na hora que o Baba veio tocar com a gente foi perfeito, assim, vimos que era o cara pra estar na Brasil Papaya. Foi uma oportunidade que a gente teve de cobrir algumas músicas de toda a carreira. E aí foi legal que a gente teve a oportunidade de tocar a Libertanque, por exemplo, com o gaiteiro. Chamamos o André Buzik, que veio de São Paulo também, tocar 2 músicas com a gente. Teve esse negócio de tocar com percussão e violões, né? A energia de todo mundo estava muito legal naquele dia. Tava um astral muito massa. É aquele trabalho intenso que coroa um momento de uma turnê de 18 anos, que acabou sendo lançado com 21 anos. Por isso que foi Emancipation Tour. O Brasil Papaya tem essa característica de ter músicas que transitam emoções de uma maneira muito, muito intensa. E em 2008, a gente foi convidado pela Camerata para fazer o primeiro Rock em Camerata. Eu já conhecia o trabalho deles e considerava eles na época os melhores guitarristas que tinha aqui em Santa Catarina. Então, os primeiros nomes, né, que veio em mente, né, foi do Renato e do Dudu Pimentel. Tocar com orquestra não tem nada a ver com tocar com banda, sabe? Você é mais um violino ali, mais um cello, sabe? E assim, é um dos projetos que mais teve sucesso da Camerata, assim, já tocamos 60 shows por ano. O último show que eu vi deles foi com a Camerata, que foi um show de música clássica com a pitada do rock da Brasil Papaya.
clássicos com energia. E aí é Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, é outro repertório. É um repertório diferente para quem toca guitarra. A gente cresceu muito musicalmente porque realmente você entra dentro da orquestra, né? Se a gente pensar em alguns compositores como Beethoven, Wagner e vários outros, eles têm uma música que é bem rock and roll, né? E isso acabou virando um DVD, que também o Super Roça fez e ficou lindo. A gente continua tocando ele até hoje. Quando pinta a oportunidade, é um projeto que ainda está em circulação e que é fantástico. Uma coisa maravilhosa, assim. Então, emociona, sabe? Emociona mesmo. Eu morava em Niterói quando teve o Rock in Rio 1, né? Eu tinha 7, 8 anos. E aí eu ficava com a raquete, sei lá, brincando, né? Porque toda hora aparecia na TV propaganda Rock in Rio. Claro que eu pedi pra minha mãe, eu quero lá ver, mas ela falou, né? Esquece, né? O maestro ligou pra gente, a gente foi tomar um cafezinho. Não, eu queria falar que nós recebemos um convite para tocar no Rock in Rio. Pô, não sei o quê, mas aí a gente não tava, né? Fiquei feliz já, né? Só de saber, né? Mas, pô, que legal, a Camerata vai tocar no Rock in Rio. Só que eles estão querendo uma banda para tocar junto. E a gente quer recomendar vocês. Eu falei, pô, mas, pô, a gente vai ficar muito feliz. Sei que é porque vai ser a banda base do Steve Vai. Aí eu e o Dudu olhamos pro outro e dizia, pai, o buraco é mais embaixo, né? Tocar com o Steve Vai é né, o presente do além, né? Só que não era uma coisa garantida ainda. Porque, teoricamente, o processo de organização todo, para eles era muito mais cômodo ter uma banda carioca. E o maestro falou assim, ó, independente, vamos ensaiar como se a gente fosse tocar. Acho que fazia sentido, né? Nós fazermos a parte só da orquestra sem ter a banda que não fosse alguém que já toca e já está familiarizado, né, com a própria orquestra. E um mês antes, confirmou, é vocês. E aí quando a gente soube que realmente, não, tá aprovado aí, vamos... Brasil Papai que vai fazer também, que vai ser a banda base do show. Aí eu parei tudo, parei de dar aula, parei tudo, meu irmão acho que parou tudo também. E aí, pá, eu lembro de ligar pro Dudu e falar, ô Dudu, é isso mesmo? Assim, então. E a gente nem dormiu naquela noite nem, cara, foi animal, né? Que Steve Vai foi uma referência nossa muito grande. No começo da carreira, a gente tocava Steve Vai, tocava Joe Satriani, tocava McAlpine, tocava os brasileiros também, mas assim, é aquela referência que você vê, é um gringo longe, você nunca vai conhecer, ele nunca vai te ouvir falar de você. Esquece o ídolo, né? Esquece que ele era o teu caderno de matemática da 7ª série. Nessa época eu comecei a estudar Black Page, que é a música que o Steve Vai entrou no Frank Zappa por causa dessa música, né? Então eu falei, então eu vou começar a estudar lá do comecinho, assim. E aí a gente chamou o Mauro Borghesan para tocar bateria pra gente, ele tirou o repertório, tocou junto com a gente começou a se assentar mais com banda, fizemos alguns poucos ensaios com orquestra também junto. Aí foi banda e orquestra e a gente sentiu o clima. E aí fomos pro Rio de Janeiro. Na hora que a gente tava indo pro Rio de Janeiro, o avião para em São Paulo para a escala e fica 2 horas esperando. Todo mundo desce do avião, problema técnico do avião. Todo mundo desce, fica no aeroporto a tarde inteira. Aí depois outro avião, beleza. Aí problema também no ar-condicionado do avião. Esperamos mais um tempão, aí mais horas. Chegamos no Rio de Janeiro só às 5 da tarde. E o ensaio que a gente vai, que ia ter o ensaio geral, às 6 da tarde, do outro lado da cidade. Ligamos para ele, é possível a gente atrasar um pouquinho, 1 hora, para a gente chegar a tempo do ensaio? E a produção, assim, não, 6 horas é 6 horas. Então nós temos que correr, cadê os instrumentos? Foi pro outro aeroporto.
A gente chegou muito em cima do horário, assim. Chegamos no estúdio com mala, tudo, a tempo. Chegamos tipo 5 minutos antes. Chegamos lá, montando assim, amplificador de guitarra, só tinha um. É que não tinha escrito uma guitarra a mais. Só que nos discos tem, e a gente ensaiou com isso, né? Mas são dois, eu e meu irmão. Não. O Raider até que tá falando só um. Não, foi dois, eu saí meses. Eu tenho certeza que eu ia tocar. Aí o cara falou que não tinha, o Renato falou, como não tem, eu que fiz o negócio? Aí eles olharam assim, realmente o Raider tem 2 anos. Lógico, fui eu que escrevi o Raider, eu que tinha feito a parte técnica ali, né? E na hora que a gente tava terminando de montar, eu e meu irmão, os amplos ali, vai, entra na sala, todo mundo pronto? Boa noite, todo mundo pronto? Então a gente só ligou assim e já começou a ensaiar, não deu tempo nem de respirar. Mas foi um dos ensaios mais legais que a gente já fez na vida. Todo mundo pronto aí? O Chico afinado, Chico? Quando o Brasil Papaya surgiu, aqui na ilha, mostrou assim um caminho interessante que é possível, bem profissional e trabalhando muito com essas coisas da comunicação visual também. Teve um dia que o Xadec chamou para pintar o rosto, fazer umas fotos, né? Ele estava envolvido com fotografia na época. E aí ele pintou meu rosto, um lance bem tribal. Aí depois ele pegou já na arte gráfica, que era vanguarda na época também, ele conseguiu tirar a pintura, ou seja, a parte dele, mas o molde era o meu rosto. E aí ele tirou aquela máscara e fez a logo do Brasil Papaya. Quando o Baga foi tocar no Brasil Papaya, já era aquela coisa, sabe, de orgulho do amigo, assim, caralho, o cara tá tocando numa banda foda, com os caras foda, assim, uns guitarristas, cara, muito fora da curva, assim, se tu for pensar pra época, assim, né, cara, esses caras em Floripa, assim. Fazendo agora o resumo da ópera, desde da minha adolescência até agora, tem Brasil Papaya aqui ainda, tem a egrégora papaiana. Com o DVD do Rock Camerata, com o Clássico Energia, com o Emancipation, quando a gente estava assim, vamos começar a pensar em alguma coisa autoral, surgiu a oportunidade pro Alex viajar pra Europa e morar na Europa. E eu acho que é um caminho natural, acho que o Alex ficou 20 anos, já dá pra entender o que é a banda. Outro integrante que vai pra Europa também. Foi em 2019, o final de 2018, a gente tinha um show marcado já, que era no festival de rock que tem no norte do estado aqui. Conversa vai, conversa vem, dessa vez o Baba Júnior indicou o Ginho. O cara que sempre chamou atenção, assim, né, como músico, né, como pessoa. Fiz um teste, aí eles entenderam o meu som e depois a gente foi se entendendo no espírito. E tem esse hardcore mais... que é meio virtuoso, assim, né? Que não tem na banda. Que começou a entrar agora. Essa mudança de formação aos poucos, que vai acontecer na banda, assim, não mudou nunca a essência da banda. Cada um tem um negócio que a banda tenta absorver, né? Junto, pra se encaixar, né? Os parafusinhos. Mas eu vou botar a virada massa ali pra chamar. Porque aquele buraco ali tu não toca, né? Vocês dois, legal, fizeram no comecinho ali o... Eu não sei o que é, aqui ó.
Como é que é ir na contramão de um mercado, gravar um disco e ainda conseguir ter o clipe sendo exibido na MTV? É fácil você entender a melodia, é como se fosse cantando numa língua diferente. É esse que era o nosso objetivo. E aos poucos você começou a ver as pessoas indo para shows, curtir, como é que foi isso? Pedindo as músicas, né? A gente consegue fazer que a música instrumental chegue a cada vez mais pessoas. O profissionalismo da Brasil Papaya sempre foi um marco, tanto no palco quanto fora dele. Só se confirmou aquilo que a gente já havia previsto, que havia uma banda com super talento e que tinha condições de avançar no tempo. Quando você olha para o passado e você lembra das coisas que você fez na vida, o Brasil Papaya realmente é algo que me dá muito orgulho. Eu sinto bastante orgulho, bastante alegria que eles tiveram esse sucesso, onde chegaram, e sempre que eu posso eu tô indo no show deles, cara. Papai foi importante para a cidade, né? De certa forma ela foi escola para um monte de músicos super fera que tem hoje aqui na ilha, que são nomes internacionais, né? Para mim é um agradecimento gigantesco, mas sempre. Representação de que o inatingível talvez fosse atingível, né? Então aquilo me deu muita força para tomar a decisão de ser músico. Eu vejo muito a Brasil Papaya como o meu irmão. É um sonho do meu irmão, que eu abracei. E ele ainda continua sendo a cabeça, né? Do sonho todo, sabe?